Estou aqui para mais uma aula de biologia e o tema da nossa aula são os animais. E eu preparei uma questão para vocês para desenvolver durante essa aula. Em uma praia existem fixados às rochas, anêmonas e mexilhões. Há também águas-vivas e camarões nadando. A que filos pertencem esses animais? Vocês sabem que diante da diversidade dos animais que nós encontramos na natureza, apesar dessa diversidade, nós temos também algumas semelhanças entre esses animais. Semelhanças essas que permitem os biólogos classificarem esses animais, de acordo com algumas evidências ecológicas ou também anatômicas e também evidências no processo evolutivo. É a mesma coisa de você imaginar uma cena. Você vai a um supermercado e nesse supermercado você encontra nas prateleiras produtos misturados. Fica difícil de você encontrar aquele produto que você quer comprar. Então, o que os funcionários realizam? Os funcionários separam os produtos de acordo com alguns critérios. Então, nós temos prateleiras com produtos de higiene pessoal, prateleiras com produtos de limpeza. E essas prateleiras facilitam você encontrar aquele produto que você está procurando. Assim, os animais. Para facilitar o seu estudo, os biólogos classificam os animais. E agora eu gostaria que vocês observassem alguns tipos de animais. No reino animal, nós vamos encontrar a água-viva, um selenterado. Esse animal nadante e também marinho. Camarão, um animal muito importante economicamente. Esse animal apresenta patas articuladas e corresponde ao filo dos artrópodes. O gato, mamífero. E o homem? De acordo, então, com esse grupo diverso de animais que foi apresentado nas figuras anteriores para vocês, como é que nós vamos classificar? Vocês viram as diferenças que existem entre esses animais, mas nós podemos encontrar algumas semelhanças entre eles. Com isso, agora, eu gostaria que vocês acompanhassem um dos animais que nós escolhemos para classificar. Observe agora a tabela. Todos esses animais estão dentro do reino Animalia, reino de todos os animais. No caso do gato, ele pertence ao filo, que é o filo do Chordata. Além do gato, nós temos também o homem. Dentro do filo Chordata, nós vamos encontrar o subfilo, que é o subfilo Vertebrata, dos animais que apresentam vértebras. E dentro do subfilo dos vertebrados, nós vamos encontrar a classe Mammalia, dos mamíferos. E o gato pertence a uma ordem carnívora. E dentro da ordem, ele pertence à família Felidae. E também dentro da família, o gênero Felis e a espécie Felis catus. Observem que o nome da espécie do gato é representado pelo primeiro nome do gênero, letra maiúscula, e o segundo nome é a letra minúscula, catus. A espécie, o nome da espécie é sempre binominal, formado pelo gênero e a espécie do animal. Então, como nós acabamos de observar, nós temos o reino Animalia e dentro do reino Animalia vários filos. E você precisa conhecer os principais representantes desses filos. Dentro do reino Animalia, nós temos os que são conhecidos como invertebrados, que são os animais que não apresentam vértebras, e temos os animais vertebrados, que apresentam vértebras. E agora nós vamos conhecer alguns representantes do filo dos invertebrados. Nós temos aí poríferos. Esse animal tem o corpo em forma de vaso, é um animal marinho. Existem algumas famílias aqui no Brasil que são de água doce, mas a maioria dos animais do grupo dos poríferos são marinhos. Temos aí grupo dos selenterados, representantes aí água-viva, que é um animal nadante. Parece, às vezes, um guarda-chuva. Ao lado vocês vão observar as anêmonas, fixas às rochas. Plateumintos. Nós temos
verme importante que está representado aí para vocês, que é a solitária, parasita humano, que pode ser transmitido através da carne de porco ou através da carne de boi. Temos aí, próximo filo, Askelminthos. Também pode ser chamados de nematóides. Esse representante do filo dos Askelminthos é o Ascaris lumbricoides, que vocês conhecem como lombriga, causador de uma doença conhecida como ascaridíase. Próximo filo, Annelidios. Observem a presença desse anel, é o clitelo. Esse anel participa do processo de fecundação das minhocas. Então, a minhoca, representada aí como um animal do grupo dos anelídeos, apresenta o seu corpo segmentado. Nesse grupo, nós vamos encontrar os dois sexos no mesmo animal. Então, esse animal é conhecido como hermafrodita, ou também um animal monóico. Nós vamos encontrar o sexo feminino e o masculino juntos no mesmo animal. Filo dos moluscos. Principal característica desses animais é o corpo mole. E este animal que vocês estão observando, que apresentam duas conchas, é um animal bivalva, uma ostra. Protegendo a parte interna do animal, essa ostra é secretada. E ao lado vocês estão observando um polvo. O polvo é um animal cefalópode, porque apresenta a cabeça bastante desenvolvida. Esse animal não apresenta concha, como vocês estão observando. Ele não apresenta nem interna e nem externa sua concha. Filo dos artrópodos. Representando aí o filo dos artrópodos, você tem o camarão, que de uma importância muito grande, a parte econômica, e também vocês estão observando o siri. Característica principal desse grupo são as patas articuladas. Esses animais também apresentam um exoesqueleto bem desenvolvido. Nós temos agora o filo Echinodermos, representante a bolacha da praia. Muitos alunos encontram esse animal, bolacha da praia, e confundem com a estrela do mar, mas essa é a bolacha da praia. Outro representante, o ouriço. Esse representante dá para nós observarmos a principal característica dos equinodermos, que é a presença de espinhos cobrindo o corpo do animal. Equino é espinho na pele do animal. Então nós acabamos de estudar os principais representantes dos grupos dos invertebrados. Observem que nós colocamos as principais características, tem que se aprofundar aí para conhecer um pouquinho mais sobre esses animais. Mas é só para você aí de casa ter uma noção de quais são os representantes do grupo dos invertebrados. Mas agora nós vamos conhecer também os representantes dos grupos dos vertebrados, que são aqueles animais que apresentam vértebras. Esses animais estão num grupo maior, que é o grupo dos cordados, que são os animais que apresentam fendas branquiais, apresentam notocorda e apresentam também tubo nervoso dorsal, como é o nosso caso. Observe então os representantes desse grupo. Os cordados têm os protocordados, que são os primitivos. São os animais mais simples, os cordados mais simples. O representante aí é o anfioxo, muito utilizado na embriologia. Os vertebrados nós temos então o ciclostomado. Observe a boca circular desse animal. É um animal marinho que parasita os peixes. Nós temos dentro do grupo dos peixes os que são classificados como cartilaginosos, como o tubarão, a raia e o cação. E nós temos os peixes ósseos, como a sardinha, o lambari. Anfíbios. Esse animal é um animal de transição, onde nós vamos ter a vida aquática, servindo apenas para o seu processo de reprodução. E a partir da fecundação na água, nós vamos ter o desenvolvimento larval, que é o girino, e com isso o animal começa a se desenvolver no ambiente terrestre, mas ainda depende da água para o processo de reprodução. Então é um animal que tem uma vida ambígua. Répteis. Então nós temos um representante aí dos répteis, tartaruga.
Não podemos esquecer que esse grupo são os primeiros conquistadores do ambiente terrestre. Eles apresentam algumas características como a pele seca, justamente para suportar a temperatura ambiental. As aves, então representando aí as aves, nós temos os animais que apresentam a característica da presença de penas. Esses animais também apresentam uma característica de homeotermia, são animais de sangue quente. Homeotérmicos são os animais cuja temperatura corpórea é constante. Temos os mamíferos, representando os mamíferos, os golfinhos, representando os animais aquáticos. Além dos mamíferos aquáticos, nós temos também os mamíferos terrestres, os mamíferos voadores. A principal característica dos mamíferos é a presença das glândulas mamárias. Esses animais, a fêmea alimenta os seus filhotes. E também nós vamos encontrar nesse grupo o desenvolvimento da placenta. Então a fêmea abriga os seus filhotes que passam a ser alimentados através da placenta, uma bolsa, mas que nós não encontramos em todos os seus representantes. Por exemplo, o canguru é um animal marsupial. Ele apresenta o marsúpio, que é uma bolsa que envolve o filhote. Assim como o ornitorrinco, que também é um representante do grupo dos mamíferos, não apresenta placenta. É um animal monotremado. Muito bem, então nós acabamos de observar os animais vertebrados e os animais invertebrados. E vocês perceberam a classe ao qual nós pertencemos, que é a classe dos mamíferos, uma classe muito importante. Agora, tem que estudar mais um pouco, porque foram as principais características apenas para vocês terem uma noção geral, né, dos grupos animais. Mas agora nós precisamos responder a pergunta inicial. E agora observe a resolução da pergunta inicial. Em uma praia existem fixados as rochas, anêmonas e mexilhões. Há também águas-vivas e camarões nadando. A que filos pertencem esses animais? Anêmonas e água-viva pertencem ao filo dos selenterados, aqueles animais muito simples que apresentam uma cavidade gástrica e que são nadantes, no caso da água-viva e no caso da anêmona, que é um animal fixado à rocha. Mexilhões pertencem ao filo dos moluscos. São os animais de corpo mole, envolvidos por conchas para proteger a parte interna do corpo do animal. Camarões pertencem ao filo dos artrópodes. Neste filo, nós vamos ter como característica principal as patas articuladas. Com a resolução agora desse exercício, vocês poderão se aprofundar um pouquinho mais nas características dos animais. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.